Ok, então bom dia a todos, né? Nossa aula de metodologia da pesquisa em psicologia. Hoje nós vamos trabalhar as explicações acerca de como montar a metodologia, que é o ponto 5, né, do nosso trabalho, é o item 5 do nosso trabalho. E eu espero que hoje a gente saia dessa aula já com essa metodologia toda pronta, né, o cronograma já revisado, para que a gente possa finalizar o nosso pré-projeto trabalhando dentro de todas as normas da ABNT. Então vamos lá para a nossa parte de metodologia. Então vocês devem colocar aí no caderno de vocês número 5, 5 ponto metodologia. Todo trabalho, tudo que a gente vai fazer em termos científicos e acadêmicos, faz-se necessário trabalhar a metodologia dele. Ah, professora, mas a nossa disciplina não chama metodologia? Sim, mas o trabalho de vocês também precisa de uma metodologia. A metodologia da disciplina é porque o meu papel como professora na disciplina é ensinar todos os métodos aplicados dentro de um processo metodológico. Já no trabalho de vocês, vocês vão especificar a metodologia trabalhada na realização da pesquisa. Bem no início, né, de nossas aulas, bem lá no iniciozinho, eu mostrei para vocês a diferença, né, bem no início, da pesquisa qualitativa para a pesquisa quantitativa. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão em cima dessa qualitativa e dessa quantitativa e explicar para vocês. Quando eu pedir para vocês escreverem, aí vocês anotem aí o que nós vamos falar, tá? Por enquanto, só prestem atenção mesmo nessa explicação. O trabalho de vocês, ele não é exploratório, tá? Exploratório é um método, mas vocês não vão usar esse exploratório. Por quê? Porque vocês não vão para a pesquisa de campo, vocês não foram para a pesquisa de campo e vocês não irão para a pesquisa de campo. Então, quando a gente utiliza o método exploratório, é algo de pesquisa de campo. Por isso que sempre eu chamei a atenção de vocês assim, tomem cuidado com os verbos dos objetivos específicos ou do próprio objetivo geral, para não remeter a ideia da pesquisa de campo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Vamos, então, falar. Existem métodos exploratório, tem o método de observação, que é aquele método que você tem o seu objeto de pesquisa e você passa a observar, tá? Passa a observar. No caso da psicologia, é natural usar-se do método de observação. Mas neste trabalho de vocês, vocês não estão usando o método. Mas se um dia, lá na frente, né, não agora, mas com o passar do tempo aí, se fizer necessário de que vocês façam, por exemplo, um artigo científico utilizando-se do método da observação. É isso. Vocês vão lembrar da professora Marildes. A professora Marildes um dia explicou para a gente o que é método de observação. É aquele em que eu encontro o meu objeto de pesquisa, né? Seja, no caso de vocês, um paciente ou um cliente, e você vai observar. Vai observar e relatar. Observar e relatar. Quando nós fazemos esse método se chama o método de pesquisa de campo. Você tem alguém, você tem um objeto e você passa a observar ele. Isso é método de observação. O método o exploratório é aquele que você tem o seu objeto de pesquisa e você vai explorar, né? Por exemplo, na psicologia não se usa muito o exploratório,
Mas nas áreas de ciências humanas e sociais, sim. Por exemplo, é como se você tivesse ir descobrindo, né? Vai descobrindo, passo a passo, a transformação no comportamento, as mudanças no comportamento, tanto ele é um método exploratório, quanto é um método de observação. Então, vocês, neste momento, eu quero só que vocês aprendam o que é, mas vocês não irão aplicar nenhum método desse. O método que vocês vão utilizar, né, e já começaram a utilizar, é o de revisão de literatura. O que é um método de revisão de literatura? É aquele que o nosso objeto de pesquisa, o nosso tema de pesquisa, o nosso assunto de pesquisa, ele é revisado sobre o olhar dos autores. Ou seja, nós temos esse nosso tema, temos o nosso assunto, ou temos o nosso objeto, nós não vamos investigar, nós só vamos fundamentar. Se fosse investigar, nós estaríamos lá olhando para o paciente. Como nós não vamos fazer isso, nós vamos, então, buscar os autores que dizem para nós sobre esse assunto. Então, nós vamos revisar aquilo que os autores falam. Nós nunca podemos fazer esse método de revisão de literatura baseado em uma única obra ou em um único autor. Porque nós vamos observar, a partir desses autores, né, reescrever, fundamentar como é que os autores tratam deste assunto. Então, todas as vezes que vocês tiverem um tema, um assunto, em que o método de revisão de literatura, que o método utilizado é o de revisão de literatura, é isso que vocês irão fazer. Vocês vão buscar as obras primárias e as obras secundárias e vão fundamentar aquele assunto a partir da ideia dos autores. Teve uma aluna de vocês, assim, ela não é só uma, elas mandam para mim assim, professora, mas eu não posso colocar a minha ideia? Não. A sua ideia, ela não pode ainda ser utilizada. Por quê? Porque você ainda não está dentro da categoria de cientista. Porque você não tem ainda algo publicado. Nem sequer empiricamente a sua ideia passou. Ela não foi ainda nem sequer experimentada, quanto mais comprovada. Então, quando a gente fala assim, não pode ser a minha ideia, não. Na verdade, não é a sua ideia. O que você está fazendo, na verdade, é lendo o autor, entendendo o autor, interpretando, claro, colocando com tuas palavras. Então, não considere essa interpretação que você está fazendo como uma ideia sua, ela não é sua. Teve uma aluna, colega, que ela mandou, mas eu estou colocando com as minhas palavras, como não é minha? Não. Você só está dando voz ao autor, mas a ideia original que você está interpretando é do autor. Então, você tem que citar ele. Então o meu trabalho o tempo todo é para citar o autor? Porque esse assunto não é seu. Esse assunto pertence a alguém que levou anos e anos fazendo as suas experimentações, as suas observações, fazendo ciência. Você só está interpretando. Quando a gente não cita o autor, isso tem crime, é crime de plágio, né? Os nossos alunos de TCC, eles sofrem muito essa punição por isso, porque quer fazer trabalho e não quer citar o nome do autor. Aí você joga lá no programinha, você vai ver que aquilo não pertence a essa pessoa, pertence a um autor do qual não foi citado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Vocês não estão na fase de caminhar sozinho. Lembre quando sempre falava assim, segura na mão do autor, gente, segura na mão do autor. Segurar na mão do autor é isso, é ler, entender, interpretar, reescrever e citar. Certo?
Então, é nesse sentido que se chama revisão de literatura. Não queira escrever uma página inteira sem citar o autor. Professora, eu só tenho uma perguntinha. O que a senhora vai ensinar para a gente agora, então a gente não precisa digitar nem colocar no papel para entregar. É só para a gente assimilar, né? Nariane, aí daqui a pouco eu vou falar para vocês assim, agora vocês vão pegar o caderno e a caneta que eu vou ditar para vocês, vamos dizer essa palavra, para vocês deixarem pronto a metodologia de vocês. Porque a metodologia ela é igual para todo mundo, ela não vai modificar de um trabalho para o outro, certo? Então, todo mundo vai saber o que é o ponto 5 da metodologia certinho. Vocês já vão ficar com ela pronta, tá, Nariane? Ok? Aqui. Professora, Hum. eu não sei se a senhora já explicou isso, eu não percebi, mas eu ainda estou com um pouco de dúvida nessa parte. Que quando eu vou procurar sempre, eu vou procurar, aí aparece muito artigo, e os artigos já pronto com o nome do autor. Aí o que faz nesse caso? Mas é isso mesmo, o artigo, todo artigo tem que ter um autor. Sim, mas daí eu só pego aquele parágrafo e... Mas e o artigo, como fica? Eu não coloco o nome da pessoa? Coloca, Nathalie. Olha só, eu acho que aí você perdeu essa parte mesmo. Olha só, quando você tem um artigo, seja ele de onde ele estiver, se ele estiver na internet, aí no Google Acadêmico, não importa de onde ele está, ele vai ter um autor. Então, o artigo, você vai citar, ele vai ter o nome lá. Se esse nome não tiver no início do artigo, ele vai estar lá no final. Nathalie, eu vou dar um exemplo para você. Quando você terminar, os nossos alunos do TCC, quando eles terminam o TCC, eles já têm uma página lá que eles já têm que colocar o nome deles como autores. Por exemplo, se fosse você fazendo, seu nome é Nathalie Moresco, então apareceria lá Moresco, vírgula, Nathalie e o nome do trabalho. Por quê? Porque se alguém pegar esse trabalho da Nathalie da Moresco, né, que aí passa a se chamar Moresco, e ele for fazer um trabalho e utilizar da escrita da Moresco, ele precisa citar a Moresco. Então, não importa, todo artigo tem um nome. Aí, como é que você faz? Façamos de conta que você achou um artigo na internet ou um artigo em uma revista da Moresco. A Moresco está escrevendo. O que você faz? O que a Nathalie faz? A Nathalie vai lá e coloca. Segundo Moresco, 2020, e aí faz a sua citação. Seja ela indireta, seja ela direta curta, ou seja ela direta longa. Aí você tem que pegar tudo e montar a sua referência bibliográfica, o nome dela completo, o nome do artigo, o nome da revista, ou o site que foi pesquisado, tem que citar. Agora, o que está me preocupando nessa sua pergunta será que você não está me perguntando de citação, a PUD? Hein, Nathalie? Eu tinha desligado o microfone que estava falando sozinha. Não, professora, é isso mesmo. É isso mesmo? Eu lembrei da aula que você falou de citação, que você acabou de falar, citação indireta, CUD, sei lá, que é bem complicada de fazer. Mas qualquer dúvida, Nathalie, você pode perguntar acerca de como fazer a citação, tá? Eu vou terminar essa metodologia e aí eu volto aí para tirar essas suas dúvidas em relação às citações. Quando você está citando, minha querida, você está fazendo a revisão, você está aplicando um método de revisão de literatura. É ler, entender, interpretar, escrever ou buscar a parte total aí você vai fazer uma citação direta, longa ou curta, quando a gente copia, igualzinho tá lá, tá? Sim. Tá bom, então, o que eu quero que vocês digam para mim? Compreenderam o que é uma revisão de literatura, um método de revisão de literatura?
Vocês me dão um segundo. Peraí, que eu só vou pegar esse papel. Ok. Então, o trabalho passa a utilizar-se do método de revisão de literatura. Só que todo trabalho, todo método, ele tem o que nós chamamos dentro da metodologia de caráter de pesquisa. Qual é o caráter da pesquisa de vocês? Ela é qualitativa, descritiva. Professor, o que significa isso? Existem dois tipos, o quantitativo e o qualitativo. O que é um método de caráter quantitativo? É quando você lida com números, quando você lida com tabela, quando você lida com gráfico. Por exemplo, nenhum trabalho de vocês vai usar o quantitativo, tá, gente? Mas eu preciso explicar. Nenhum de vocês, eu volto a repetir, vai usar o quantitativo, mas eu preciso explicar. Se você fosse, por exemplo, quem está tratando do tema aborto, né? Tem uma aluna nossa aqui desse grupo que está tratando da questão do aborto. Se ela fosse fazer um levantamento da quantidade de adolescentes com gravidez precoce ou com aborto, ela teria que montar uma tabela. Do ano tal ao ano tal, quantas adolescentes engravidaram e quantas fizeram aborto. Nesse levantamento, é chamado de quantitativo, porque ela está fazendo uma tabela de números. Se ela fizesse uma tabela comparativa entre o ano de 2018 e o ano de 2019, tudo que é comparativo utiliza-se o método quantitativo. Por isso que a professora sempre chamou atenção nos verbos. Olha, não usa esse verbo aí não, se eu fosse você eu não usava, porque o verbo comparar remete-se a um estudo de caso, remete-se a uma observação. Então, comparar, ele está dentro do método quantitativo. Então, só para relembrar, tudo que se refere a números, tabela, gráficos, ele é um método quantitativo, tá? Que não é o caso de vocês. Todo método quantitativo se faz necessário aplicar o método qualitativo. O que é o método qualitativo? Ele é o interpretativo. Todo método quantitativo
faz-se necessário aplicar o qualitativo. Porque você não pode jogar a tabela, o gráfico, os números e ficar lá. Você precisa interpretar esses dados. Ao interpretar os dados quantitativos, você está aplicando o método qualitativo. Então, preste atenção. Vocês, meus alunos do primeiro semestre de psicologia, vocês não têm no trabalho de vocês o método quantitativo. Mas todos vocês têm o qualitativo, tá? Então, eu estou dizendo o que é um quantitativo e um qualitativo. Ao ter um método quantitativo, faz-se necessário também aplicar o método qualitativo. Eu coloco uma tabela comparativa entre o ano de 2018 e o ano de 2019, mostrando a quantidade de adolescentes grávidas. Isso eu fiz um quantitativo. Quando eu venho e eu faço uma análise, por que essas adolescentes engravidaram mais em 2019 do que em 2018, quando eu escrevo isso fundamentado, eu estou aplicando o método qualitativo. Então, o método quantitativo, ele necessita do qualitativo. Porém, o qualitativo não precisa do quantitativo. Todos os trabalhos de vocês, do Diego até a Viviane, a Vitória, todos, vocês estão utilizando o método qualitativo descritivo. Porque, se eu fosse perguntar para vocês assim, naquela provinha oral, Nariane, Nathalie, o que é um método qualitativo? Vocês iriam me responder: professor, o método qualitativo é aquele em que se interpreta as informações. É aquele que reescreve as informações. É aquele que fundamenta as informações. Pronto, é essa a resposta para o método qualitativo. Você, Nariane, Nathalie, Nayara, Radassa, Letícia, o Diego, a Viviane, a Thaís, poderia me responder assim: professora, o método qualitativo, ele é subjetivo. Sabe por que ele é subjetivo? Porque permite que você coloque a sua escrita, o seu parecer ali. Enquanto que o quantitativo, que são os números, ele é objetivo, ele é frio. É o número e pronto. Não tem como 2 ser outra coisa que não seja 2. Isso é objetivo. Agora, quando você escreve, quando você interpreta, várias palavras podem surgir ali. Por isso que ele é subjetivo. Então, o qualitativo, ele é subjetivo. Por que ele é descritivo? Porque à medida que você interpreta, você está fazendo qualitativo e você está descrevendo. Por isso que agora eu quero que vocês peguem o caderno e peguem a caneta, que vocês agora vão escrever. Certo? Gabriele, você que chegou agora. Ok, gente? Nariane, Nathalie. Ok, professora, está em mãos. Está em mãos? Então vamos lá. Professora. Mundo, né? Oi. A senhora está passando slides? Não estou passando slide, não. Estou só explicando. Ah, sim, tranquilo. Tá, eu até fechei minha câmerazinha para eu não ficar com a carona aí, vocês me olhando para mim. Não estou passando, não. Só daqui a pouco.
Eu estou só explicando. Tá? Então, agora eu preciso que vocês escrevam agora o que eu vou dizer. Item 5, né? Vocês estão fazendo ainda o 4, que é a fundamentação teórica. Mas vamos lá no item 5, que é fazer a metodologia. 5 ponto. Metodologia. Escreva. Dá tempo aí para todo mundo. Vamos lá. A metodologia aplicada neste tema. Aí vocês colocam o tema de vocês. Cada um tem o seu, pontinho, pontinho aí, todo mundo coloca o seu tema. A metodologia aplicada para a pesquisa deste tema será o método de revisão de literatura, o método de revisão de literatura, com caráter qualitativo e descritivo. Ponto. Vou repetir. A metodologia aplicada para a elaboração deste projeto de pesquisa, que tem como tema, aí você coloca seu tema, é o método de revisão de literatura com caráter qualitativo e descritivo. Ponto. Todo mundo conseguiu? Sim. Só um pouquinho. Estou escrevendo também. Agora, ponto, na mesma linha, não tem outro parágrafo não, tá? A metodologia, ela é um texto só, corrido, sem entradas de parágrafo. Ponto, na mesma linha. Serão utilizados obras primárias de vários autores, que discutem o tema apresentado. Serão utilizadas obras primárias de vários autores que discutem o tema apresentado. Vírgula. As obras secundárias serão consultadas aquelas com menos de 10 anos de publicação.
serão consultadas aquelas com menos de 10 anos de publicação. Ponto. Na mesma linha. Os artigos científicos, vírgula, revistas, vírgula, jornais, serão utilizados como fontes de dados. Artigos científicos, vírgula, revistas, jornais, serão consultados como fontes de informação através de sites eletrônicos, vírgula, Cielo e Google Acadêmico. Site eletrônico, vírgula, Cielo, vírgula, Google Acadêmico. Ponto. Na mesma linha, as palavras-chave utilizadas são. Aí você vai escolher 3 palavras-chave do seu trabalho. Por exemplo, se danos psicológicos na gravidez precoce. Então, você vai colocar gravidez, tracinho precoce, tracinho psicológico. Então, tem que escolher 3 palavras que estejam referenciadas no seu trabalho, ou seja, que trata de todo o trabalho. Gente, essa é uma metodologia para todo mundo, não muda para ninguém. A única coisa que vai mudar de um aluno para o outro é o tema que você tem que mudar e as 3 palavras-chave que vão mudar. Mas o restante, ele passa a ser igual para todo mundo, não vai mudar nada, porque a metodologia é a mesma e o caráter de pesquisa é o mesmo, que é revisão de literatura com caráter qualitativo descritivo. Todo mundo vai consultar obras primárias, que são os livros, baseados em autores diferentes, todo mundo vai consultar em artigos científicos, todo mundo vai entrar no Google Acadêmico, vão consultar sites eletrônicos, então não vai mudar para ninguém. Vamos lá. Eu quero perguntas, dúvidas. E aí, gente? Professora, essa metodologia, quando ela for colocada num trabalho de TCC, ela tem que ter mais ou menos quantas linhas ou quantas páginas? Não. Aí, olha só, Nariane, boa pergunta. A metodologia, ela não aparece na monografia mais em si, naquele TCC pronto dos capítulos. Ele vai aparecer toda vez que você for fazer uma monografia, você tem que fazer um pré-projeto, que é isso que vocês estão fazendo. O que eu quis com vocês? Eu quis ensinar a vocês o que é um pré-projeto. E aí, no pré-projeto, é essa metodologia. Nariane, essa metodologia, ela é isso aí, em qualquer lugar. A única coisa que você pode modificar, se você quiser escrever um pouco mais, é pegar, por exemplo, uma obra do Gil, uma obra do Lakatos, intitulado Metodologia da Pesquisa Científica, e fazer uma citação direta curta ou uma citação indireta do que o Gil ou Lakatos fala do que é o método qualitativo descritivo. Só isso.
Do contrário, minha querida, não precisa escrever mais nada. É isto aí. Porque lá no seu TCC, essa metodologia, se você, Nariane, perguntasse para mim, professora, por que você sempre falou no futuro? Você prestou atenção que eu coloquei serão sempre no futuro? Sim. Porque é o método que você vai utilizar depois para fazer, por exemplo, o seu TCC. Ou o seu artigo científico, não importa. Ele é esse tamanhozinho aí. E não muda. Eu volto a repetir. Só vai acrescentar alguma coisa se porventura você quiser fundamentar esse. Porque tem uns autores, como, por exemplo, o Gil, tem um outro também, Marconi Lakatos, é o nome do autor. O título da obra é Metodologia da Pesquisa Científica, que você pode ler e entender isso que eu acabei de explicar. Aí, se você quiser citar eles, fazer uma, né, o que o Gil fala, que é uma revisão de literatura, o que o Lakatos, o Marconi fala sobre o caráter qualitativo e descritivo, você só coloca em forma de citação direta curta, ou indireta. E não pode nem sequer fazer uma direta longa dentro de uma metodologia. Consegui explicar isso para você? Você conseguiu entender? Uhum. Nariane? Eu entendi. Alguém mais quer perguntar sobre este assunto? Eu vou abrir um aqui para vocês. Só um pouquinho. Normas. Um pouquinho. Ai, ficou difícil para compartilhar, viu? Ok, vamos aqui. Vocês estão bem aqui, ó. Ó, nesse aqui, tá? Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui nas normas técnicas que vocês têm e mostrar tudo que eu expliquei que está aqui dentro. Ó, tá vendo? Número 5, metodologia. Vocês vão escrever desse jeito. O que é uma metodologia? Ela se refere a todas as ações desenvolvidas no método. É o caminho do trabalho de pesquisa, tá? Ela é a seção na qual você deverá explicar qual tipo de pesquisa que você vai utilizar. Nesse nosso modelo que nós estamos fazendo, ele contempla a revisão de literatura, que eu acabei de falar. O que é uma revisão de literatura? É aquela em que você busca os autores e obras diferentes para fundamentar, para compreender o seu tema. É importante que fique claro que a pesquisa ela é qualitativa e descritiva. Acabei de falar para vocês. O caráter da pesquisa de vocês é
qualitativa e descritiva. Portanto, ela não é exploratória. Ela não é experimental. Não é estudo de caso. Não utiliza hipóteses e não permite a proposição de nenhuma intervenção. Então, é isso. Tá vendo? Está já citado aqui para vocês. Tá bom? Tá vendo? Tá bem explicadinho aqui, ó. Aqui, Nariane, ó, a metodologia deve ser na forma de texto corrido, não em tópicos. E deve conter os seguintes itens. Por que que eu, quando estava dizendo para vocês, eu não colocava assim, faça parágrafo? Não, ponto, na mesma linha, porque ele é um texto corrido, não tem tópicos. Ó, a definição do tipo de pesquisa que você irá fazer é de revisão de literatura, os períodos dos artigos pesquisados, ó, trabalhos publicados nos últimos 10 anos, porque o livro, que é a obra primária, pode ter até 100 anos, mas um artigo científico não pode ser pesquisado com mais de 10 anos de publicação. É normas da ABNT, tá? Por isso que eu coloquei, e preciso citar, que os artigos pesquisados, eles com menos de 10 anos de publicação. Tem que estar citando na metodologia. Onde você vai buscar tudo isso? Lembra que nós colocamos? Nos livros, nos artigos, sites, tal. Os descritores é o que chama de palavra-chave. Às vezes, o nosso aluno coloca lá os descritores e fala assim, professor, o que é descritores? Descritores são palavras-chave. Tá vendo? Tá aí a explicação sobre metodologia. Ok? Dúvidas? Meninas, dúvidas? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão escrever, eu vou dar aí 5 minutos para vocês organizarem essa metodologia. Vou parar de gravar e daqui 5 minutos eu vou perguntar. Nariane, leia para mim o seu. Letícia, leia o seu. Um por um. Ok? Então, eu aguardo vocês. Agora, os nossos alunos vão fazer a metodologia para me mostrar, explicar. Por isso, eu vou parar de gravar a aula, porque eu preciso dar esse prazo aí de 5 minutos para eles escreverem.